Alô, som. Alô, alô. Som, tá rolando aí? Aqui tá tranquilo. Desce, tá grande. Aumenta mais. Aumenta mais. Alô, desce. Alô, som. Alô, som. Olha o som, alô, testando. Teste. Alô. Testando na caixa. Alô, que é programa grande circular. Alô, som. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o programa Grande Circular, arte, cultura, diversão, informação e reflexão no Distrito Federal. Nós estamos ao vivo hoje na TV comunitária, como sempre, né? Tem gente que acha... A gente também tem as nossas reprises, a gente tem o nosso YouTube, mas a gente também faz ao vivo, porque a gente é dessas, a gente é desses. Então a gente estamos aqui ao vivo na TV comunitária, no Facebook hoje. Um beijo pra galera que assiste, porque a gente tem um público cativo e fiel. Entra nas nossas redes sociais, Grande Circular, programa Grande Circular no Facebook e programa Grande Circular no YouTube. Você que está assistindo a gente no YouTube também, curte a gente, é importante pra gente, a gente faz com carinho. A gente é tosco, mas a gente faz com carinho, é arte, cultura. É o programa Circular, programa Grande Circular, apresentador até pode gaguejar, pode também. Programa Grande Circular, dando a volta por cima. E hoje nós vamos falar sobre música. A gente está muito feliz aqui, muito contente. Estamos aqui com a banda Munchaco, Macaxeira, Samuel e com o nosso amigo Marcos Pinheiro, Cult 22 Rádio Cultura na veia. É nóis, que a gente é amigo também. E aí, gente, hoje nós vamos falar sobre música, uma coisa alegre, uma coisa que a gente adora, que a gente já devia ter feito, que estava na nossa lista, né, Reivax? E aí agora a gente conseguiu conseguiu trazer essa galera que tá fresquinha, correndo. Tem um pessoal aqui, faltou o Barata, ó. Beijos para o DJ Barata. Pô, Barata. Pô, Barata, cadê você? Cadê você, Baratinha? Famoso internacionalmente. Cuidando dos 10 filhos que ele botou no mundo. Mas não veio Barata, mas é isso aí, porque né, todo mundo tem seus milhões de afazeres, hoje em dia todo mundo faz várias Marcos coisas. é DJ, ele representa a altura aí. Tô aqui. Macaxeira, Acioli e Samuel Mota, muito obrigada, a gente está muito contente. A gente que agradece. A gente já se conhece, né, mas estamos aqui também. E vamos falar um pouco da banda. A banda é instrumental, muito bacana. Você já tem uma carreira aí, já tem YouTube, procura lá Munchaco, com aquela parada Munchaco do Kung Fu. E tem YouTube, vocês estão correndo, inclusive hoje vão para o Samsung E-Festival. Não, na verdade, a gente toca no Festival da Lagoa esse final de semana, que tá Amanhã, com line-up amanhã, Tá com line-up incrível, Benegão, Passo Largo, Consuelo, Munchaco, Galopardo, enfim, tem uma galera bem legal que vai... O festival é incrível, começando hoje, são 3 dias de programação, né? Várias bandas muito incríveis da cena aqui da cidade, né? E a Festival gente... da Lagoa é aonde? O Festival da Lagoa fica na Ecovila da Lagoa, fica no caminho para São Gabriel. Então, assim, é uma experiência que as pessoas têm de imersão ali com a natureza e com a música. Aquela vivência legal de poder acampar, curtir bom som, perto. fogueira. Fica caminho para próximo. São Gabriel, 1 hora de viagem daqui. No Goiás. Isso. No Goiás. No entorno. E vocês estão finalistas desse que eu falei, que é o Do Samsung festival. Festival, Isso, né? é um Instrumental. festival instrumental, são 10 finalistas e a gente tá no meio. É um festival nacional, né? Nacional, ele vai entrar agora, ele tá na etapa do voto popular, então a gente precisa do voto da galera pra gente chegar até o caneco. Então é muito massa a gente chegar nessa curadoria, né? Foi o Duprá que fez, um cara que ganhou o Grammy, tem um trabalho bacana do jazz e a gente conseguiu incomodar essa curadoria e chegar até na final, foi massa.
Fala pra galera, pra galera votar em Fala vocês. o site aí, Samuquinha. Pois é, o site é ele que sabe. Eu que sei o site. www.efestivalinstrumental.com.br/voto. E lá você clica e tem que validar o voto pelo e-mail. Eu fiz, eu já votei. E a pessoa também pode entrar no Nunchaku do Facebook, né? Lá nas mídias da banda tem todos os links. Pois é, a gente está pedindo o apoio da galera, porque está sendo a representatividade de Brasília, né? E também a gente ficou muito surpreso de estar na final, porque a gente faz um som que não se enquadra exatamente naquele perfil de instrumental mais rebuscado do jazz ou do erudito. Então a gente está fazendo uma música mais pista, dançante. A galera que está lá é da pesada, é muito fera o som de todo mundo que está lá na final. E a gente está pedindo assim esse apoio até mesmo por acreditar numa abertura da ecleticidade da música instrumental na cena nacional, assim, né? A gente ficou feliz de ter um som que nem o nosso lá nessa final. Vamos falar um pouco do mercado de Brasília? Como é que é? Como é que vocês são, né? São músicos de outros lugares, Macaxeira da Paraíba, Isso. mas já mora aqui em Brasília. Como é que vocês encaram esse mercado aqui? Como é que foi enfrentar? Pois falando de mercado, né, eu particularmente, tanto eu quanto o Maca, uns 16 anos de estrada aqui em Brasília, né, e comecei desde os meus 16 anos de idade também, e a gente passa realmente por muita dificuldade no sentido assim, a maioria das pessoas que eu conheço que vivem só de música, elas nunca conseguem... Elas têm que se amarrar a diversos projetos ao mesmo tempo. O pessoal que eu conheço que vive só de música, eles dão aula de música, eles tocam em casamento todo final de semana, eles fazem isso. E outros têm aquele perfil de ter um trabalho, né, um trabalho fixo e também divide com esse sonho da música. No nosso caso, nós somos pessoas que estão cada vez correndo mais, botando assim em primeiro plano essa questão da música, da identidade do mercado. E Brasília, ela é uma cidade que está ganhando ainda, assim, maturidade nesse campo, né? Você vê que quando a gente tem experiência, eu já morei um tempo em São Paulo também, a gente está tendo muita experiência de estar por lá, de rodar em outros estados também, mas você vê uma cidade que nem São Paulo, ele já tem toda uma estrutura dessa cadeia logística da indústria cultural, né? Música, não, você pensa que é só essa coisa da performance, do palco, mas eu quando penso em música, eu penso na cadeia da música, então eu tenho que dar aula, eu tenho que escrever editais, eu tenho que editar o vídeo da minha banda, eu tenho que fazer tudo, tem que ser assessoria de imprensa, Exatamente. tem que fazer assessoria de imprensa, igual a gente que faz aqui na Tora Produções. Mas Brasília está com uma cena bacana, muita gente rodando, acho que é interessante o que está rolando e a gente tem que aproveitar. Agora, a legislação de Brasília precisa de fato ser revista, né? Essa questão da lei do silêncio deixa tudo mais apertado, a gente precisa dialogar com tudo que está acontecando, porque tá tudo muito espremido. A gente tem que fazer, na verdade, uma lei da convivência, não é lei do silêncio. A gente tem que caminhar para isso daí. A Juliana Andrade, Jupagu, já esteve aqui, a gente tem um programa, vai lá atrás desse programa, gente, sobre territorialidade, espacialidade, lei do silêncio, a rua é do povo, a rua é de quem é a rua. A Ju deu um recado aqui que a Ju bota pra quebrar e fala mesmo. E a gente tem que falar, né, todo mundo tem suas opiniões, mas é aquela coisa, a pessoa quer viver na 203 Sul ou no meio de Taguatinga que tem uma vida bucólica. Meu amigo, você tem que ir para a área rural para ter uma vida bucólica, a cidade né? pulsa, né? Ela precisa pulsar essa questão A cultural. pessoa quer viver na Praça da República em São Paulo e não quer viver em Ipanema, no Botafogo, não sei, em Copacabana e ter uma vida bucólica. Não dá, eu acho que é o pensamento muito daquela coisa da construção de Brasília, né? Nos anos 60, a Brasília foi inaugurada e as pessoas esqueceram que, durante os anos, as pessoas que vieram para Brasília iriam dar filhos e netos e ia criar uma geração de Brasília. E, paralelamente, a parte cultural, né? A parte social e tudo mais. Então, é natural que isso fosse crescer e aquele planejamento onde as pessoas estavam acostumadas ao silêncio, à calmaria, iria se transformar com o tempo, né? Então acho que faltou um pouco de pensamento nisso. E talvez algumas pessoas que briguem, que reclamem do músico, da música que tem no bares ou no coisa ao vivo, é claro que existem particularidades, como o Macaxeira falou muito bem, que tem que ser bem
discutida e bem analisada, né? Também tem que ter o direito à tranquilidade na sua casa, às vezes com criança pequena e tudo mais, mas isso não pode tirar direito dos músicos e dos artistas da cidade de poderem estar ali se apresentando, se manifestando e criando uma vida cultural para o povo da cidade, né? Então, acho que tem que ter um meio termo aí, exato, que é uma dificuldade muito grande. Né? É uma luta que já tem rolando há um bom tempo aí, né? O que vocês... Por exemplo, uma pessoa que está começando, vocês dão alguma sugestão, alguma dica? Pessoa que está começando, que está em casa, que quer estudar, que já toca, mas às vezes a pessoa... Porque a gente também tem isso, né? No Brasil a gente se produz, não tem um agente que vai te produzir, só se você está muito lá em cima, né? Um empresário... Isso, por exemplo, é uma coisa que eu nunca soube dizer até que ponto que é bom e que é ruim, né? Porque tem o lado positivo, que a pessoa cria a independência, os mecanismos de dependência, mas cria o lado da dificuldade dele se dedicar com mais aprofundamento que aquilo que ele se propõe a estar expondo como produto final para, né, de toda essa correria, ele está querendo expor ali o que ele sonha, o que ele vibra, está dentro, vamos dizer, do caso do músico, né? Na música que ele está produzindo, criando. Então, às vezes, ele tem que se amarrar a várias outras atividades, mas o que também é muito importante, por isso que eu estou dizendo, eu não sei até que ponto é bom e até que ponto é ruim, né? A gente não ter esse respaldo que poderia ter nos mecanismos de incentivo à cultura, né? A cidade valorizar mais nesse sentido da gestão, né? Porque, assim, a gente conhece a realidade de outros países que facilitam não vou nem dizer facilitam, propiciam mais tranquilidade para os artistas, para os músicos, né? Aqui a gente sempre tem que estar naquela correria, mas voltando à pergunta inicial, que é uma dica para quem está começando e tal, eu acho que a primeira coisa é abrir a cabeça para saber que a música é uma cadeia e ela começa o primeiro network é o contato mesmo com a cena musical que está acontecendo. Você tem que se envolver com a cena, acho que... Se atualizar, se envolver, ir lá, né? Igual a gente tá do teatro, você tem que conhecer. Você tem que conhecer... Interação, né? A questão da interação entre os músicos, entre as bandas e tudo mais, porque a gente sempre fala, né? A gente que também... Eu não sou músico, mas convivo com a meio musical, que o público das bandas, principalmente as bandas autorais e independentes, tem que ser os outros músicos das outras bandas autorais e independentes. Porque, na verdade, assim, eles estão criando música. Então, qual o público... O que vai levar um público a ver o Munchaco? Né, sendo uma banda autoral, uma banda que ainda está começando e tudo mais. É a curiosidade de poder conhecer um novo, né? E, em geral, isso vai partir, de repente, não num público médio como público em geral, mas, de repente, do público de outras bandas, seja amigos, seja povo de outras bandas e tudo mais, para poder formar esse tipo de público. Que isso que é o grande desafio que o músico independente em geral, não só aqui em Brasília, no Brasil, talvez no mundo inteiro tem, é de ter esse tipo de coisa, fazer essa formação de público. E que a Brasília tem uma dificuldade muito grande, que Brasília é uma cidade muito musical, é uma cidade que tem artistas de todos os estilos e de qualidade, não só em quantidade, mas em qualidade, mas que tem essa dificuldade do espaço para o autoral. Por isso que essa interação entre os artistas é muito importante para poder ir criando os nichos e abrindo espaço e chutando as portas, porque, na verdade, o músico ele tem que chutar a porta para poder garantir seu espaço, na verdade. Eu diria que, primeiramente, fora Temer, né? Primeiramente, fora Temer. Segundo... Caia pra dentro, cara. É uma arte lindíssima a música. Se você gosta de fazer isso mesmo e faz parte da sua essência, da sua alma, maravilhosa. E você tem que adequar a sua vida de acordo com as condições que ela vai trazer pra você. Tem gente que fala assim, eu vivo muito apertado, mas por que você está vivendo apertado? Será que você está vivendo na sua vida dentro dos passos que você consegue alcançar? Então é isso. Estou vivendo de música, estou super feliz, produzindo de fato, vivendo da música e... Isso é que é importante. Tô bem demais aí, feliz, dando risada pra todo mundo. Gente, você que chegou agora, a gente está no programa Grande Circular, arte, cultura, diversão, informação e reflexão na TV comunitária e no YouTube. Curte aí a gente, que é importante pra gente, dá a sua sugestão, fala o que você quer ouvir, o que você quer ver aqui no nosso programa, que a gente está aqui para vocês também, em todo o Distrito Federal. Um beijo pro entorno. Um beijo, eu também tenho que mandar um beijo para as meninas que fizeram as minhas unhas, Maria e Luísa, lá do Happy Hair, do Gilberto Salomão, porque a gente manda beijos também aqui, manda beijo para todo mundo.
E vamos falar um pouco com o senhor Marcos Pinheiro, jornalista, radialista. Senhora, porque eu sou mais velho. Não, senhor. Não, senhor. Senti uma distinção, assim. Tá ligado à experiência, né? Você faz parte da cultura dessa cidade, a gente sabe, a gente é fã. Ele apresenta o Cult 22 e outros programas. O Cult 22 tem mais de 20 anos, né, na Rádio Cultura. Já esteve na Transamérica, é radialista, é jornalista. O Cult 22 ele já existe desde 1991, né? A gente fez 25 anos no ano passado, o programa ficou mais de 20 anos na Rádio Cultura, a gente ficou um ano e pouco fora do ar, 1 ano e 5 meses, voltamos na Transamérica em outubro de 2013, ficamos quase 3 anos lá, e em agosto do ano passado voltamos para casa, voltamos para a Cultura. E estamos lá. Então, somar aí tudo aí, são quase 26 anos de programa. Qual é a característica do programa? É um programa de rock em geral, né? A gente toca do mainstream ao independente, Brasília, nacional, internacional. A gente tem um trabalho muito legal com artistas de Brasília, né? E isso não só no Cult, mas na Rádio Cultura como um todo, né? Sim, sim. Que é um espaço para a cena independente da cidade. E o Cult, cara, a gente tem dentro do nicho do rock, né? Que o programa se propõe. A gente teve o maior prazer, o maior orgulho de ter aberto espaço, ter sido a primeira rádio, o primeiro programa que tocou Raimundos, Little Quail, Mascavo Roots, Sóis, Právida, Câmbio Negro, Rumbora, e uma pancada de gente era geração 90, numa era pré-internet, né? Numa era que rádio ainda era talvez um canal prescindível, né, para você poder conhecer os artistas, conhecer música. Hoje você tem muitos canais, então talvez a rádio seja até prescindível. Mas, enfim, né, naquela época não era, a gente teve esse prazer e essa honra. E continuamos fazendo esse trabalho no Cult 22 e na própria Rádio Cultura, que tem programas específicos, tocando músicas de Brasília, como Esquina 100,9, né, apresentado pela Sheila, produzido pelo Derez. Tem um Feito em Casa, que é um programa só de lançamentos da música de Brasília, que aí toca o disco, bate um papo com a banda e tal. Então são espaços que aí na programação da rádio, né? O Munchaco, por exemplo, toca no Esquina, a música Young O'Brien deles é tema de um dos programas da rádio, que é o Deguste Cultura, lá do Sartor e da Karina, entendeu? Então a gente tem toda essa liberdade, todo esse espaço para poder estar tocando um artista independente da cidade. E a gente tem a maior honra de fazer isso, porque a gente tá, assim, não é obrigação, a gente faz isso por prazer. A obrigação, acho que as outras rádios deveriam cada vez mais fazer abrir esse tipo de espaço, nem que fossem programas específicos, mesmo que não fosse da programação, porque, cara, a produção local, musical de Brasília, em vários segmentos, em vários estilos, eu considero excelente. E só aproveitando também para comentar que uma programação bem feita é insubstituível, né? Apesar de todas as plataformas, esse conteúdo, e principalmente esse conteúdo que vocês destinam muito ao espaço da cidade, é algo maravilhoso, é insubstituível. A minha próxima pergunta é essa, porque, por exemplo, exatamente você adiantou, porque, né, você conhece do negócio. Quer dizer, qual é a importância, os meninos também podem falar, qual é a importância de ter uma música, uma sua música, quer dizer, a gente no caso é a nossa comunidade, a nossa cidade, Brasília e o Distrito Federal, tocar na rádio. Porque a gente fica dessa assim, o cinema vai acabar porque a televisão agora vai acabar porque tem internet, mas várias linguagens, vários veículos estão aí interagindo totalmente. A gente está no Facebook, está ao vivo, vai estar no YouTube. E, poxa, tocar, eu imagino ser uma música, se eu ter uma banda e tocar na rádio, deve ser muito legal, né? E fora que divulga mesmo, as pessoas ouvem, né? E no caso das bandas, a gente conversa muito com as bandas assim, hoje em dia você não precisa lançar mais um disco físico, né? Mas as bandas gostam de lançar o disco físico. A maioria tem meio que um discurso pronto, mas não, assim, é tipo um filho, sacou? É porque acaba sendo aquele cartão de visita quando você chega no festival, por exemplo. Você chega no festival, é aquele cartão de visita de você entregar. Não é uma coisa virtual, um MP3, é uma coisa que você tem ali, esse é meu disco, entendeu? Então, assim, as bandas têm um prazer. E se tem um prazer de lançar um disco em 2017, imagina uma banda independente, sendo ela iniciante ou mesmo independente e tal, ouvir a música dela tocando na programação da rádio, seja numa programação normal, seja num programa específico, entendeu? Eu não sou músico, mas eu imagino, estando do outro lado da história, que deve ser uma coisa muito legal, muito prazerosa. Além de ser prazerosa, de ser importante, né? De ser fundamental, de você ser ouvido, as pessoas pedirem. Reconhecimento, né? Reconhecimento, uma forma de reconhecimento. De estar tocando e estar divulgando, Eu né? acho muito legal também a coisa de você poder conhecer coisa nova que às vezes está do seu lado, aqui nas suas...
na cidade, tá na mesma cena, mas você ainda não teve a oportunidade de ir num show, de ver, aí você escuta a música, poxa, já aconteceu isso comigo diversas vezes, de escutar um som interessante, ficar esperando o programa até o final para ver se fala ali o nome, vai atrás, e aí você se surpreende né, na programação ali com conteúdo. Então assim, apesar de todas as tecnologias, algumas velhas tecnologias, como um radinho ali, seja um radinho de pilha ou um radinho no carro e tudo mais, ainda é um canal bacana. Eu escuto todo dia. Eu sou suspeito pra falar que eu já tô isso há mais de 25 anos e pra mim é uma cachaça, velho. Pra gente é importante. O Thiago tá em fase de finalização do primeiro disco agora. O disco vai vinil, sair. Tá falando. É isso que eu ia falar. Vai sair uma plataforma em vinil e também estará disponível nas plataformas. E eu acho que Marcos vai tocar lá na rádio, né? Com certeza. Tá vendo aí? O acesso da gente. Tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Programa Grande Circular fazendo a interação da cultura no Distrito Federal. E, gente, vamos falar. A gente aqui na TV Comunitária tem toda a liberdade. E vamos falar sobre ECAD. Esse ECAD, o que vocês acham desse ECAD? Esse ECAD protege o músico? Como é que é antigamente? As pessoas que estão em casa, porque às vezes a pessoa pode ser advogado, médico, mas certas áreas a gente só ouve falar pelo jornal, por exemplo, igual as pessoas falando da Lei Rouanet, as pessoas não sabem o que é Lei Rouanet, né? Que está tendo roubo, na verdade o dinheiro não é do governo, o dinheiro vem pelo imposto, né? Pela isenção de imposto. Pela isenção de imposto, exatamente, obrigada Samuel. Pela isenção de imposto, e aí a pessoa que capta, né? Então, e as pessoas, muita conversa truncada, né? E esse ECAD, o que é o ECAD? E o ECAD protege os músicos, o ECAD adianta alguma coisa, o ECAD atrapalha, tem como é que fala? Recebe, né, o direito autoral, como é que é isso? Vocês dominam essa área? Vocês sabem falar alguma coisa? O que eu sei falar, assim, eu vou falar de uma maneira que não vou falar só do ECAD, tá? Até mesmo porque eu não acredito que o problema esteja só em desse tipo de situação, que seja o ECAD, seja a obrigatoriedade do músico ter uma carteira de músico, porque isso já também caiu por terra, né? Faz pouco tempo que não é mais obrigatório para você precisar receber. Tinha também toda uma situação na cadeia musical com essa questão da obrigatoriedade da carteira de músico. E você vê muito músico fazendo... Eu mesmo sou um músico que nunca tive formação estudada, né? Mas tô há muitos anos exercendo aí nos palcos. Isso traz a bagagem suficiente para você apresentar bons trabalhos. Não quer dizer que você vai apresentar um trabalho inferior. Mas o que eu tenho a dizer, assim, que eu percebo que até mesmo falando, por exemplo, aqui do nosso Fundo de Apoio à Cultura, que sempre existiram coisas que têm um objetivo positivo, mas no meio das burocracias acontecia alguns percalços que incomodam, né? Que levam a gente a questionar. Então eu percebo que esses mecanismos estão procurando, hoje em dia, eu acho positivamente, estão procurando se aperfeiçoar. O FAC mesmo, ele está procurando desenvolver mecanismos nele de tornar mais democrático. Já existiu uma conversa de panelinha tempos atrás, e isso está começando a criar mecanismos para não existir essa panelinha, para não existir algum tipo de maneira de você usar a verba de maneira indevida. Tá tendo mecanismos. Para quem não sabe, é o Fundo de Apoio à Cultura aqui do governo do Distrito Federal, é uma medida de Estado e não de governo, né? Olha, o que eu posso resumir do ECAD é dizer assim que se a gente for comparar o ECAD com a vida do cidadão em comum, seria como a gente falar do Detran. Então, assim, não é muito bem amado, mas o ECAD é necessário. O ECAD é um escritório de arrecadação com a questão dos direitos autorais. Sim. O que eu acho que acontece no ECAD é que é uma legislação muito antiga e essa questão da arrecadação ela não é de forma proporcional bem distribuída. Tem a questão das amostras nas rádios, acho que Marcos pode falar melhor sobre isso, mas eu acho que a divisão de fato não é, quem está na patota lá em cima de fato vai ganhar a grande parcela da grana do ECAD. E falando em termos práticos, o ECAD é o seguinte, todos os veículos, qualquer veículo que esteja tocando música, pode ser uma rádio, pode ser um bar, pode ser um show, entendeu? Todos eles têm que pagar o ECAD, entendeu? Então, por exemplo, no caso da Rádio Cultura, que é ligado ao governo do Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, a Secretaria de Cultura no caso,
todo mês ela paga uma taxa X ao ECAD e tal, e a gente sempre fornece para o ECAD a programação do mês, entendeu? Então, assim, na prática, o que deveria acontecer se isso fosse bem regularizado? A partir daquela programação, a porcentagem do que foi tocado e tudo mais seria revertida ao artista. Isso valeria para todas as rádios no Brasil inteiro. Mesma coisa num show. Por exemplo, o Montiaco vai fazer um show. Se o Montiaco for fazer um show, ele for contratado, o contratante produtor, ou o espaço onde estiver fazendo show, ele paga o ECAD. Então, bares que tem música ao vivo, seja show de banda ou som mecânico, eles são obrigados a pagar o ECAD. Eu, por exemplo, já tive um bar que tinha shows e que tinha som mecânico. Eu tinha um acordo com o ECAD, todo mês a gente pagava uma taxa X. Em alguns eventos, mas aí tinha passar ordem, set list e tudo mais. Os artistas sabem disso, que toda hora tem que passar o set list para encaminhar para o ECAD. Festivais como o Porão do Rock e outros festivais também é a mesma coisa. Então, assim, tudo é calculado em cima de preço do ingresso, preço... As pessoas, metro quadrado... Metro quadrado, média de público, tudo isso é calculado e é feito um acordo ou paga uma taxa para o ECAD. Só que se isso fosse na arrecadação, fosse dividido direitinho para os artistas, por exemplo, o Montiaco toca lá na Rádio Cultura. A partir do momento que tocou lá na Rádio Cultura, ele tem direito lá, sei lá, X% lá dessa execução. Mas ela não é revertida de todo. Acaba que os grandes artistas, os artistas maiores, nacionais ou internacionais, acabam levando a maior parte da bolada. Tudo bem, eles podem tocar até mais. Mas não por isso eles deveriam, porque os artistas independentes, seja de Brasília, seja nacionais, que tocam nessas emissoras e tudo mais, eles têm que receber e acabam não recebendo. E acaba que existe uma E não tem controle também. Uma descredibilidade tão grande assim no meio artístico, com essa questão de ter um retorno do ECAD, que a maioria, assim, eu agora mesmo, essa semana, tive que fazer uma liberação de trilha sonora para um espetáculo que eu fiz, porque, assim, a própria produtora falou para mim, esse dinheiro não volta para você, então me libera lá, por favor, entendeu? Existe já essa descredibilidade, e eu acabo concordando, né? Mas, assim, eu sou até associado para poder receber e tal, mas vai voltar, assim, uma mixaria pra gente, né? Porque, em geral, quando o artista, só para encerrar esse assunto, o artista, quando lança o disco, existe a gravadora, um selo independente, às vezes, e uma editora. A editora é que acaba controlando esses direitos dentro do cast dela e tudo mais, e repassaria para os artistas e tal, ou o independente mesmo poderia criar a sua própria editora, seu próprio selo, enfim. O problema é que isso aí, essa legislação, ela é muito frouxa quando se trata do independente. Para os mainstream, acho que nem tanto, mas para o independente, eu acho que sim. Para o Montiaco tocar hoje, só interrompendo, para o Montiaco tocar hoje, ele tem que solicitar, a minha música é autoral, eu tenho que solicitar para o ECAD a liberação para eu poder exercer da sua música. Da minha música. É então, igual assim, a carteira de identidade, você tem que provar que você é você mesmo. Tipo isso. Gente, é muito papo, olha, eu ficaria aqui a tarde inteira, tomaria uma cervejinha, um leitinho para quem não bebe, mas é isso aí, muito obrigado, Marcos Pinheiro, muito obrigado, Samuel. Muito obrigado, Macaxeira. Esse é o programa Grande Circular na TV Comunitária. Nós estamos no site também, tvcomunitariadf.com. Nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube. E o Reivax, vem, invade Reivax, venha Reivax. O que é isso, Reivax? Trupicando aqui como sempre, meu Deus, que loucura. O que é isso, Reivax? Isso não é meu, isso é de você? Eu não sei. Não, isso não é meu, não é meu. O que é isso? Acho que isso é isso é tudo do Temer. Não, judiciário. A gente não é do judiciário, a gente é da cultura. A gente é do judiciário. Só porque tem cara de essa bota pra lá. Uma faixa. Isso não é meu, isso é de vocês. Ele que você que tá descendo aí, é a faixa tua. Puxa mais, bota aí, Samu. O que é isso? O que é isso? Gravador. Eita. Será que nós estamos... Você é gravador? Grampearam a gente. Será que nós estamos grampeados? Ah, meu Deus. Porque o pau quebrou aqui em Brasília, né? Aqui a gente... Opa, o que é isso? Laranja. Uma laranja, pega aí. Uma laranja. Não, eu não sou laranja. Opa, laranjinha é boa aqui, bota pra lá, que eu não sou laranja, não. O que é isso? As mídias, jornais, o que é isso? Esse aí é meu primo aqui, ó. Meu primo. Governo golpista rouba sonhos, deputados destroem. Não quero isso também. Olha. O que é isso? A revista Olha. Olha? O que é Olha? Espia. Eu entendo a piada depois. Epa. Ó o doleiro aí, ó o doleiro. Opa, isso aí joga aqui, ó. Tem alguém
Tá no varal. O negócio tá sujo. Sai pra lá, sai pra lá. Não, vai pra lá, Marcos. Deixa eu ver. Aí, ó, pra tu. O que é isso? Tá sujo. Que é isso? Toma aí, dois. Uma batata? Não, esse aqui eu quero não. Esse aqui... Toma aí, mano. Eita! A batata amassar, galera. Cadê? Ixi, A batata Maria. tá assando? Rapaz, essa batata amassar vai explodir. Acende a vela aí, ó. Acende a vela, acende a vela. Ave Eita. Maria! A batata tá assando. Passa não, eu. Passa aí, ó. Vai pra Passa cá, aí, vai pra cá, Samu. vai pra lá, vai pra lá. Minha batata tá tranquila. Pode diminuir ali que nós vamos terminando o programa. Vai diminuindo o som ali. Então, gente, é isso. A brincadeira é que a gente tá aqui com bom humor, mas certas coisas a gente não vai deixar de falar, de protestar, porque a gente também tem direito e eu não vou me calar, porque tem uma galera aí que fala que eu falo muito mesmo, é por isso que eu tô aqui, gente. Meu nome é Maria Garcia e esse aqui é o programa Grande Circular. Arte, cultura e diversão, informação, fora Temer. Dali TV Comunitária. É isso aí, gente. Obrigada. É nóis. Beijo, galera. Obrigadão, valeu. Tchau, valeu.